Eu vou começar falando, inclusive, que eu lembrei do vídeo de Clara Albuquerque. E o último vídeo de Clara, ela já começa o vídeo falando de algo que muitos aqui precisam entender a diferença, né? De quem tem um papel de influencer e de quem tem um papel de imprensa. E eu falo isso há muito tempo, respeito quem é influenciador, respeito quem tem um canal como influencer apenas, né? Não frequenta estádio na área de imprensa, porque primeiro você tem que se decidir, irmão. Primeiro você tem que se decidir se você é imprensa ou se você é influencer. Não dá pra você ir pro lugar de imprensa e não conseguir exercer o papel de imprensa. Não dá pra você ir pro lugar de imprensa e virar influencer, né? Tipo, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quer, mas acima de tudo respeitar o trabalho de todo mundo. E eu falo isso aqui, eu falei com o Paiva, falei com o Anderson, falei com o Jorginho quando tomou 5-1. Eu acho que meu único deslize, digamos assim, de falar. E eu nem pedi a saída. Eu falei assim: ah, mas agora tá bom, né? Esse era o que ia arrumar a cozinha e tal. Eu fiz uma crítica, não pedi a saída. Foi o Joel Santana no 7-3. Mas eu falei em outros momentos e eu vou repetir aqui. O meu perfil, gente, com todo respeito a quem pensa diferente, vocês não vão ver. Se um dia isso acontecer, é porque, pra mim, sei lá, chegou o extremo, ou foi pro lado pessoal, sei lá, mas vocês não vão ver eu abrir uma live e escrito fora fulano, fora ciclano. Porque eu já falei isso em outros momentos e tem gente que não entende, que é quando eu digo o seguinte, velho, eu não iria gostar, me colocando no lugar de um profissional, eu não iria gostar se alguém ficasse ligando pra rádio na época dizendo que Mário, Chico, meu pai, quem fosse, teria que mudar o setorista do Bahia, né? Então, assim, é o meu perfil. Isso não significa que eu não vou criticar Rogério, criticar Cadu. A minha pergunta na coletiva, irmão, na minha opinião, Rogério rodou e não respondeu. Onde é que tá a culpa, irmão? Se o trabalho bateu no teto, planejamento, a montagem de elenco foi mal feita, onde o elenco é praticamente o mesmo, e o Rogério não responde. Aí vocês, alguns, né, não vou generalizar, não vou nem falar vocês, aí alguns chegam aqui, porque a pergunta foi assim, porque a pergunta foi assado, porque a coletiva isso, porque a coletiva aquilo. Velho, eu vou falar sempre por minha pergunta. Eu não posso chegar assim e dizer, ó, eu fiz uma pergunta aqui para Rogério, mas eu quero fazer outra, eu quero fazer a terceira, eu vou chegar do lado, Bia, pergunte isso, Yuri, pergunte aquilo. Velho, tipo, não é assim, gente. Não é assim. E eu respeito o que cada um pensa ali a respeito disso. Então, assim, quando a gente vai falando de como as pessoas são, de como as pessoas acham que a gente tem que trabalhar, pô, eu não tenho por que estar aqui respondendo pela pergunta de ninguém. E aí, assim, eu não tô falando pra canal nenhum, eu não tô falando pra quem é influenciador, pra quem é imprensa, eu tô falando pra alguns torcedores que eu tava vendo muito no chat, a galera questionando as perguntas de outros profissionais aqui no chat do canal do Pulco. Parecendo, e aí eu vou dizer assim pra vocês, parecendo que os caras estão lá na coletiva assistindo a live, dizendo assim, pô, não, eu tenho que perguntar isso daqui, porque a galera tá aqui no chat pedindo, né? Eu tava falando desse sentido. E tipo, eu acho que a única pergunta que foge um pouco do momento e fala do jogo em si foi a de Pitt com relação ao meio-campo, né? Que o Rogério responde. Mas o restante foi todo mundo falando do protesto, do momento do Bahia, né? De como o Bahia tem caído de rendimento. E tipo, começou bem. Pô, a gente começa, galera, um campeonato com o Bahia que não vencia fora de casa ano passado, já disparando. Você fala, pô, esse ano vai ser diferente. Esse ano o Bahia vai disparar no campeonato, fazer um campeonato melhor e aí ser um campeão virtual, né? Eu sei que a galera não tá pronta nem pra ouvir isso ainda, mas é ser um campeão virtual ficando atrás de Palmeiras e Flamengo. Você ficar atrás de Palmeiras e Flamengo não é demérito. Não é demérito. Demérito é você enfrentar um adversário como o Cruzeiro, que jogou na quinta-feira, que terminou o jogo 1 da manhã, e esse time te engolir fisicamente. Engolir fisicamente. E o Rogério chegar na coletiva e dizer que foi um jogo de igual para igual. O que não pode é isso, irmão. Porque se fosse o Rogério que tivesse jogado quinta-feira à noite, né? De quarta para quinta,
Se fosse o Bahia que tivesse jogado de quarta para quinta e terminado o jogo 1 hora da manhã, Rogério ia estar na coletiva dizendo que perdeu o jogo porque foi desumano você terminar 1 da manhã, voltar em um voo fretado 3, 4 da manhã, 5 da manhã, sei lá, os atletas chegarem em casa às 6 da manhã. E aí o treino da quinta-feira não aconteceu à tarde, porque o time jogou de madrugada. Aí só treinou sexta, treinou sábado pra jogar no... Quer dizer, treinou sexta pra jogar sábado, que o jogo foi sábado ainda. E aí, se fosse o Bahia que tivesse perdido e jogado na quarta-feira, a gente já sabia qual seria o choro, irmão. Eu vou chamar de choro, Rogério. Eu vou chamar de choro. Seria choro na coletiva. Ah, porque o calendário do Brasil é desumano. Porque a equipe do Mirassol, ano passado era dito, a equipe do Mirassol ficou em terceiro, né? Porque não tem o calendário que o Bahia tem. A Copa do Nordeste, ela perde o nexo quando ela acontece no meio do ano. Que ela tinha que ter sido encerrada lá no primeiro semestre, no primeiro trimestre até, se for possível. Então, assim, quando é contra você, é o calendário. Mas quando o calendário é a seu favor, não é o calendário. Não. O Cruzeiro vem na Fonte Nova, engole o Bahia fisicamente, e aí a gente tem que procurar desculpas. Ah, é o mental, a grama já não é a mesma, a torcida não veio como antes, que tinham 40 mil, agora só tinha 30. O torcedor não pode vaiar, o torcedor tem que vir pra cá incentivar. A galera perdeu a paciência, irmão. A galera perdeu a paciência. Eu perdi minha paciência de estar pedindo o torcedor pra não vaiar. Acabou, minha paz, assim, eu diz assim, ó, não. Teve um jogo na Fonte Nova, que eu achei que o Bahia fez um bom primeiro tempo. E eu não entendi quando acabou o primeiro tempo e o time foi vaiado. E eu falei, velho, é sério, vaia? Acho que o primeiro tempo acaba 0-0 e a galera vaiou o time. E no final do jogo o Bahia ganhou o jogo no segundo tempo. Eu não lembro qual foi o jogo agora, mas foi no ano passado. E aí, pô, não, a gente não consegue ganhar porque o gramado não é mais o mesmo. Aí esse ano... Ah, porque o time do ano passado era mais toque de bola. Aí reclamava porque o time não era físico. Aí o time desse ano, pra mim, não é mais físico. Perdeu o toque de bola. Sendo que é todo mundo a mesma coisa. Vamos lá, quem era o lateral no passado? Gilberto e Arias. Gilberto tá aí. Perdeu a posição pra Acevedo improvisado. Quem era a zaga no passado? Ramos, Mingo, David Duarte, Canu, Gabriel Xavier. A zaga é a mesma esse ano. Quem era o lateral esquerdo ano passado? Luciano Juba. É o lateral esquerdo. Quem era o volante ano passado? O meio campo ano passado. Caio, Jean e Everton. É o mesmo meio campo. Quem era a frente ano passado? Ademir, o William José, o Everaldo, Lúcio Rodrigues e o Sanabria, que acabou machucando. Chegou o Kik. O time é o mesmo, irmão. O time é o mesmo. Não temos mais o toque de bola. Por quê? Os caras desaprenderam a tocar bola? Não sabe mais tocar bola? Everaldo sai no meio do ano, o Jefferson, se eu não estiver enganado. E aí, pô, meio do ano ou antes, no começo do ano, né? Não lembro exatamente. Mas Everaldo, perde o Everaldo pro Fluminense e o Thiago desponta ali. Mas, velho, o time é o mesmo, irmão. O time não ficou mais físico. O time não perdeu o toque de bola, porque é o mesmo. Não, porque o ano passado era um, esse ano é outro e não sei o quê. Velho, eu juro que eu tento entender. Eu juro. E aí, o Rogério já foi perguntado sobre isso, já falou do jeito que ele pensa. A gente discordar não vai fazer ali ficar na onda do bate-papo, do mesa de bar, né, como eu costumo dizer. E fora que tem gente que acha massa quando tem discussão em coletiva. Tem gente que acha massa. Não, o pau tem que quebrar. Que a situação tá assim por conta de Marinho, Yuri, Ivan e Jax, que não fecharam a zaga, os 4. Meu primeiro volante é MG, não viu o 10 passar. E pronto. A culpa é Bia no ataque que não tá fazendo gol. A culpa é do canal do Puco, irmão. Né? Velho, assim, o que eu vejo, eu falei isso no último jogo, no final, e vou falar isso aqui hoje de novo, e muito disso, gente, a prova vai ser na quarta-feira. Muito disso a prova vai ser na quarta-feira. A postura da equipe. Olhar no olho. Eu soube que o pau não quebra no vestiário, irmão. Por isso que eu falei aqui várias vezes. Eu quero ver bastidores de derrota, irmão. Eu soube que toda vez que tá uma derrota é um silêncio. Toda vez que tem derrota é um silêncio. Que não tem um maluco pra dar uma bicuda na mesa, soltar 2 laelas, botar o dedo na cara de ninguém. Aí
Neymar e Robinho Júnior se estranham, acham ruim. Irmão, pra mim o ruim não é se estranhar, não. O ruim é ficar no carinho, no tudo ótimo, tudo lindo, tudo belezinha. Isso que eu fico imaginando, tipo, o pau quebrando de cobrança. Não tô falando de ninguém brigar, não, de sair na mão, não, de cobrança. E aí Vinícius tá dizendo aqui, quarta vai rolar bicho pra vencer, irmão, pode triplicar o bicho. Sabe por que pode triplicar o bicho? Porque tinha bicho pra ganhar do Flamengo no Maracanã ano retrasado e chegaram lá e não deram um chute. O problema desses caras não é dinheiro não, gente. O problema desses caras não é dinheiro não, irmão. Não é dinheiro. Foi o tempo em que o problema do Bahia era dinheiro, irmão. Foi o tempo. E quando o problema do Bahia era dinheiro, os caras pelo menos parece que pensavam assim, ó. Meu irmão, se eu ficar aqui sem dinheiro e sem jogar, é daqui pra baixo. É daqui pra baixo. Então eu vou me desgramar de jogar, vou correr, vou me entregar pra alguém ver, algum clube que paga em dia ver e me levar, né? Pra alguém ver e me levar. Aí os caras se doavam, se entregavam. E hoje é um carinho da desgrama, é um amor danado que tem que ter com todo mundo, não é só com o jogador não, viu? Com todo mundo. Porque se você falar que o psicológico da equipe tá abalado, aí vai ofender a psicóloga. Se você falar que o William José tá acima do peso, como acho que foi Baraúna, sei lá quem foi que foi falar, aí vai ofender a nutricionista. Aí se você falar que Caio Alexandre, depois da lesão, voltou sem correr pra ninguém, aí você vai ofender o preparador físico. Não pode, não pode. Se você reclamar da coletiva que não teve ninguém, da zona mista que não teve ninguém, aí você vai ofender a assessoria de imprensa. Ô irmão, tipo, você não pode falar de ninguém. Pode falar de ninguém. Não, tem que tomar cuidado pra não ofender o povo. Faça análise do jogo, mas não fale de ninguém. Não fale de ninguém. Fale da bola. Se a marca da bola vier te processar, problema seu, irmão. Vai dizer, porque quando a bola era top, você não reclamava. Agora que a bola é Nike, Adidas, sei lá o que, você quer falar. Aí vai tomar um processo da bola daqui a pouco. Que não quer que fale, irmão. O Charles chegou na coletiva e falou, primeiro eu queria me eu pensei que ele ia se despedir. Aí ele, não, é pra me desculpar do português. Que eu achei que ele foi de boa no Rio, não sei quem foi que foi reclamar. Eu acho que eu não vi o jogo, não tinha do que falar. Falei, vou falar do português de Charles. Oxi, que viagem aquele dia. Aí tem gente aqui no chat perguntando, Marinho, você acredita, irmão? Eu acreditei, Bahia e faixa. Eu acreditei em tantos outros momentos nesse time. Aí vai ser agora que eu não vou acreditar? Vai ser agora que eu vou dizer assim, não, eu não acredito não. Agora, velho, o que eu vi ontem de Remo e Palmeiras, respirando aqui pra não soltar uma palavra que é vírgula na Bahia, mas eu prefiro nem xingar em live, pra não soltar uma P. O que eu vi ontem, eu vou falar de boa. O Bahia não faz 2 gols no Remo, nem que a vaca tussa, irmão. Nem que a vaca tussa, o Bahia não faz 2 gols no Remo. O Bahia, com a cara descarada que tá, não faz, irmão. Não faz. Esses caras aí, com esse rebolo aí, não faz. E aí eu vou dizer outra, se fizer 2, vai tomar um gol. Vai tomar um gol. Ah, Marinho, você acredita? Velho, eu acredito até debaixo d'água, irmão. Eu vou estar lá torcendo, acreditando, querendo ser feliz. Eu digo direto aqui, eu não quero ter razão não, irmão. Eu quero ser feliz. Pra mim, com emoção. Que seja o gol de ir pros pênaltis no último minuto. Que seja o gol da classificação no último minuto. E eu fique feliz da vida lá. Vá, sei lá, procurar a galera que tiver por lá de torcedor do Bahia. Fazer um churrasco 1h da manhã. Mas a postura do Bahia... eu vou pegar os últimos jogos, que é pra não esquecer nenhum. E eu vou dar uma olhada aqui, mais rapidinho aqui, deixa eu ver aqui a tabela. Porque, o São Paulo. Irmão, o Bahia que enfrentou o São Paulo em Bragança, mete uns 3 no Remo. O Bahia que enfrentou o São Paulo, o Bahia que quis jogo. O Bahia que foi ali pra trocação, né? E quis jogo. Aquele Bahia. O Bahia que tomou os 2 do Santos ganharia o jogo, mas não a classificação, né? Bahia do Rio nem se fala. Bahia dos 2-0 Flamengo, meu Deus. Bahia do 2-1 Mirassol. 2-1 Mirassol, que a gente vai pegar aqui a escalação do Bahia. E o melhor em campo foi Léo Vieira. Bahia dá 2-1. O melhor em campo é Léo Vieira.
O melhor em campo, goleiro do Bahia. Então, assim, você vai olhar o desempenho da equipe, como o time joga, o que o Bahia quer para o que tem demonstrado, não tem como não, irmão. Aí a gente tem que ouvir que Canu faz falta no vestiário, que Caio Alexandre faz falta no... Leva os caras, irmão. Yuri brincou, Caio Alexandre tava com conjuntivite, foi Canu com conjuntivite, sei lá. Bota um tapa-olho, faz uma videochamada, bota o cara lá numa caixa de som, liga uma caixa de som, né? Pum. Fala aí, irmão. Grita aí, vai. É esquadrão e não tem jeito pra ver se anima a galera. E pronto. Pera aí, pô. A culpa agora é porque o cara não foi pro vestiário. A gente perdeu voz. Pega a Binha, bota ali pra ficar gritando no vestiário. Aí tem que respirar, viu, gente? Muitas vezes a gente tem que respirar. Só isso. Pode não dizer nada. Pode não dizer nada. Mas geralmente eu sou a última pessoa a sair da Fonte Nova. Eu que eu digo, o canal do Pulco. E foi estranho esse último jogo, o horário que a gente saiu. Eu vou falar aproximadamente, pode ter sido mais, pode ter sido menos. De aproximadamente 2 da manhã. O Rogério saiu junto com a gente praticamente. Eu nunca tinha visto. Foi Canu que tava com conjuntivite, né? Pronto. Que Canu que tava com conjuntivite. Aí bota um tapa-olho em Canu e fala. E o Rogério saiu tarde. Então, o que é que eu tento entender? Se já aconteceu em outros momentos, não vi. Nunca vi. Rogério chegou em 23, gente. Em 23. Eu nunca saí da Fonte Nova pra ver o Rogério Ceni sair tarde. Pode não dizer nada, repito. Isso pode não representar nada. Pode ter sido coincidência. Ou pode ter tido uma reunião mais longa de falar o que pensa, né? Ser cobrado ou cobrar. Agora o que eu vejo é, a gente não vai ver uma janela de meio do ano com o Bahia trazendo um exemplo, um zagueiro, um volante, um lateral direito, dois atacantes, um lateral esquerdo e não sei. Não vai ter isso, gente. Um goleiro, né? Que eu acho que o João Paulo, quando parar pra Copa, se pica. Que o João Paulo sabe hoje que quando o Ronaldo voltar, ele é terceiro goleiro. O cara cair de reserva do Santos pra terceiro goleiro no Bahia, sendo que eu já soube que tem clube querendo, vai se picar, irmão. Vai se picar, vai dizer tchau, Bahia. A não ser que os clubes que estão querendo ele sejam clubes que não pagam direito, né? Pra dizer assim, rapaz, vou não. Não vou não, que lá não estão pagando direito não.